Boa noite, amada igreja. Vamos todos colocar de pé para iniciarmos a esse culto em louvor ao nosso Deus. Vamos iniciar fazendo a 11ª questão do Catecismo Puritano, que diz assim: quais são as obras da providência de Deus? Amém. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre, ó Pai. Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui presentes na tua casa, Senhor Jesus Cristo, casa de oração, para te louvar e glorificar o teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Te agradecer por esta semana que se passou. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas, Senhor Jesus, que tu realiza na vida de cada um de nós, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Amado Pai, que a cada dia nós venhamos nos arrepender, Senhor Jesus Cristo, dos nossos pecados, que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, sempre estar a te buscar, sempre estar, Senhor Jesus Cristo, ao teu lado, Senhor Jesus, que tu venha caminhar junto conosco, Pai amado. E por onde que nós estejamos, Senhor Jesus, que nós venhamos, Senhor, refletir a tua imagem, a tua semelhança, Senhor Jesus, nos nossos atos, ó Pai amado. É isso que eu te peço no teu santo e bendito nome. Amém. Vamos fazer o recitativo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lerei, os irmãos repetem em seguida. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão, número 66. 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Convido a igreja que se coloque mais uma vez de pé para lermos a leitura devocional. Hoje leremos o capítulo 23 de Deuteronômio. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares.
Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. E nenhuma amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não aborrecerás o edomita, pois é teu irmão, nem aborrecerá o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Quando sair o exército contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver entre vós alguém que, por motivo de poluição noturna, não esteja limpo, sairá do acampamento, não permanecerá na vida. Porém, em declinando a tarde, lavar-se-á em água, e posto o sol, entrará para o meio do acampamento. Dentre as tuas armas terá um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e para entregar os teus inimigos. Portanto, o teu acampamento será santo, para que não veja Não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. A teu irmão não emprestarás com juros, nem seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém teu irmão não emprestarás com juros, e o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos na terra, a qual passas a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque voltaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um hino do cantor cristão, número 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, dei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém. Esse momento é um momento de intercessão. Eu convido o irmão Tauan para estar fazendo esse momento, por alguns pedidos de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória e todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado por tudo que fizeste em nossas vidas, Senhor Deus, cuidando de nós desde o nosso amanhecer, a nosso anoitecer, nos dando a força, o vigor, o alimento, Senhor Deus, que nos nutre, meu Pai, e também nos dando a Tua palavra, que nutre a nossa alma, Senhor Jesus. Somos inteiramente gratos a Ti, pois o homem não recebe coisa alguma do que do céu não seja dado, meu Pai. E devemos dar glória a Ti, agradecer e ser ricamente agradecidos a Ti, meu Pai. Senhor Deus, te peço, meu Pai, que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, venha fortalecer essa Tua igreja, meu Pai. Venha fortalecer a união dos irmãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, através da Tua palavra, meu Pai, nos unir a cada dia, meu Pai. Que sejamos, Senhor Deus, que sejamos, meu Pai, filhos Teus fiéis, meu Pai. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia, meu Pai, para trilhar esse caminho, Senhor Jesus. Para sustentar e levar adiante, meu Pai, essa Tua obra aqui nesse local, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, trazer de volta aqueles irmãos que estão fracos na fé, os levanta, meu Pai. Pois bem sabemos, meu Pai, que a trajetória é longa, meu Pai. E só o Senhor para nos manter firmes, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, pelos irmãos, Senhor Jesus, das congregações, tanto em Teresina como em Caruaru, Senhor Jesus. Que o Senhor venha dar suporte a eles, Senhor Deus, através da Tua palavra, Senhor Jesus. Que o Senhor seja com eles, meu Pai. Nós oramos, Senhor Deus, para estes irmãos, Senhor Jesus, que estão distantes, Senhor Deus, e que não venha faltar nada a eles, meu Pai. Muito menos, meu Pai, o mais importante é a Tua palavra em suas vidas. Que eles consigam manter fiéis, Senhor Pai, a Tuas sagradas escrituras, a Tua palavra, Senhor Jesus. Te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a tocar nossos corações a cada dia, meu Pai. Pois o ser humano é uma fábrica de ídolos, meu Pai. Nós fazemos ídolos por qualquer coisa, Senhor Jesus. E que o Senhor venha sondar nossos corações para que não venhamos a depositar nossa confiança, que não seja no Teu ser, que não seja em Ti, Senhor Deus.
Nós bem sabemos, Senhor Jesus, como nós somos imundos, Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos livrar desse mal, Senhor Jesus, que é abominável diante dos teus olhos, meu Pai. Senhor Deus, chegando esse período de junho, meu Pai, aqui em nossa cidade, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, a cada dia mais faça com que cresça teu evangelho, pois nesse período, meu Pai, é onde há-se a grande maioria de idolatria de homens, Senhor Jesus, onde rogam por tal, fazem cultos para tal, Senhor Jesus, e que o Senhor venha, Senhor Deus, ser luz e nos transformar em sal e luz nessa terra, nessa cidade, Senhor Jesus, para que esta igreja seja um farol do teu evangelho, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, pelas famílias, Senhor Jesus, as nossas famílias, Senhor Jesus, aquelas nossas famílias que ainda não te conhecem, meu Pai, que o Senhor venha fazer a tua obra, Senhor Jesus, e nos utilizar como instrumento da tua palavra, meu Pai. Que se for do teu querer, da tua vontade, Senhor Jesus, podemos dizer que nós e nossa casa servimos a Ti, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor for da tua vontade, o Senhor venha tocar em nossas famílias, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos proteger, meu Pai, e que o Senhor venha ser o centro do nosso lar, Senhor Jesus. Assim te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o momento de ofertório. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 13, diz assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Amém. Quem trouxe seu dízimo e suas ofertas pode depositar no gasofilácio. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essas ofertas aqui recolhidas esta noite, meu Deus. Que Tu venha abençoar cada um dos Teus servos, meu Pai amado, que puderam contribuir, e também aqueles que não puderam, Senhor Jesus. Que Tu venha abençoar os nossos trabalhos, os nossos dia a dias, para que a cada dia, Senhor Jesus, nós possamos contribuir para a Tua casa, para que não falte nada, Senhor Jesus. Amado Pai, neste momento te pedimos, Senhor Jesus, que Tu derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para recebermos a Tua palavra, Senhor Jesus, de bom grado, e podemos guardar em nossos corações, Senhor Jesus Cristo, e que não só guardarmos, Senhor, mas que nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoa o Teu servo que ministrará a Tua palavra esta noite. É isso que eu te peço no Teu santo e bendito nome. Amém. Bem, amados irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Agradecemos ao nosso Deus por ter nos trazido aqui essa noite, para sermos alimentados pela sua palavra, para sermos, nesse momento, usados por Deus para trazer a sua mensagem, o seu evangelho, essa noite. Peço aos amados irmãos que se coloquem de pé e abram a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, do versículo 10 ao 20. Filipenses 4, do verso 10 ao 20.
Diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Palavras estas do apóstolo Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus amado, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estar à frente deste púlpito, trazendo a Tua mensagem à Tua igreja. Senhor Deus, que Tu seja exaltado, que Tu seja glorificado, que o testemunho a qual Teu servo Paulo deu, venha servir para nós, em tempos tanto de abundância como tempos também de carência, que venhamos em tudo ser fiel a Ti. Pai amado, que essa noite, a Tua palavra que é viva e eficaz, venha trabalhar na mente e no coração de cada um, para que possamos ter a plena consciência de que Tua palavra é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de alegria, é a nossa fonte de conhecimento de Ti mesmo, ó Pai. E que Tu, ó Pai, venha reinar, que Tu venha governar e que Tu venha administrar as nossas vidas, conforme a Tua santa e soberana vontade, por intermédio do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos amados, o apóstolo Paulo, depois que foi convertido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele passou por muitas situações difíceis que podemos e até situações que não podemos imaginar. Paulo, ele foi preso e além dele ter sido preso, ele levou uma pisa, levou uma surra na cadeia. Ele foi apedrejado e foi dado como morto. Paulo, ele sofreu quando o navio no qual ele estava como prisioneiro naufragou. Paulo experimentou das mais diversas e mais difíceis situações. Contudo, apesar de Paulo ter passado por tudo isso, Paulo não estava triste
Paulo não estava arrasado, Paulo não se achava que não tinha valor e que nada não tinha valor. Paulo também não disse que a sua vida era uma desgraça total. Não, Paulo não pensava assim. Apesar das muitas privações pela qual ele passou, ele nunca blasfemou contra Deus, nunca disse tais infâmias pelas situações adversas a qual ele passava. Irmãos, aqui nós nos deparamos com uma carta a qual Paulo escreve à igreja em Filipos. E ele escreve essa carta com um tom de entusiasmo, um tom de alegria, com um gozo, uma alegria muito grande no seu coração, por tudo que ele havia recebido de Jesus Cristo através da igreja de Filipos. E acima de tudo isso, Paulo, através dessa carta, através dessa passagem que nós lemos, Paulo demonstra gratidão e alegria a Deus pelos filipenses. Vejam bem as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala logo no versículo 10. Nós vamos hoje falar apenas do versículo 10 até o versículo 13. Olha o que diz logo Paulo no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, é interessante nós notarmos aqui que Paulo, o que é que Paulo fala aqui? Pois ele diz que ele se alegrou sobremaneira, se alegrou grandemente, se alegrou de uma maneira imensa, se alegrou de uma maneira muito, muito grande. Paulo, ele não se alegrou primeiramente na igreja de Filipos. Observe que a alegria dele estava no Senhor. Alegrei-me no Senhor. Com isto, Paulo mostra mais uma vez que Deus é a supremacia de sua vida, que Deus é, assim como Ele é a supremacia da vida dele, o soberano, Ele é também das nossas vidas, que Deus é o supremo soberano em nossas vidas. Não importa a situação que nós estejamos passando, Deus é Deus. Deus está no controle de tudo. Paulo estava passando por necessidade. Paulo estava num estado de pobreza muito grande. E ele recebeu uma ajuda significativa da igreja de Filipos. Isto porque ele estava numa situação muito difícil, numa situação precária. E
era um momento muito oportuno para ele, Paulo, se rebelar contra Deus pelas adversidades a qual ele estava passando. Mas Paulo, ele continuou em o tema da nossa pregação. Ele continuou em uma firmeza incondicional em Deus. Ele continuou num estado de firmeza incondicional no Senhor. E essa firmeza incondicional a qual Paulo se encontrava em Deus, ela dá-se em 3 situações. Verso 11, verso 12 e verso 13. No verso 11 nós vamos ver que Paulo se encontrava em uma condição financeira precária, mas mesmo assim ele continuava firme no Senhor. Paulo se encontrava em uma condição humilhante, mas mesmo assim estava firme no Senhor. E também ele se encontrava em uma condição de fortalecimento por parte de Deus. Por isso, ele estava firme no Senhor. Então, meus irmãos, vamos partir para a mensagem de hoje, observando primeiramente o verso 11. O junho suvinou hoje na água. Verso 11, meus irmãos. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, preste bem atenção nessas palavras que o apóstolo Paulo fala no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, o que Paulo está afirmando aqui? Paulo, diferente do pensamento que nós temos hoje, um pensamento muito comum em nossa sociedade, por influências estranhas à palavra de Deus, de grupos interesseiros e maus intencionados, totalmente diferente disso, Paulo está afirmando aqui que ele é pobre. Financeiramente falando, ele está falando que ele tem carências de alguns bens materiais essenciais. Esta afirmação de Paulo, quando ele diz, digo isto, não por causa da pobreza, isto é por causa de sua própria pobreza. Podemos até estranhar esta afirmação de Paulo, de que um servo sincero do Senhor possa ser pobre. É estranho ao pensamento corriqueiro, um pensamento da nossa sociedade mal influenciada e uma sociedade tão materialista que nós vivemos. Por causa dessa sociedade, hoje nós somos etiquetados, rotulados pelo que nós temos. E também pelo que não temos. Você é aquilo que você tem. Você é aquilo o que você tem. Os níveis das classes sociais do nosso país definem os lugares a serem frequentados, as roupas a serem vestidas, como se isto fosse a coisa mais importante do mundo. O querer viver como a sociedade em geral e dar ouvidos
a outros segmentos da sociedade, tem promovido um sentimento em muitas pessoas quanto à luta da mudança pela sua classe social a todo e qualquer preço. Porque existe uma máxima na sociedade de que crente não sofre, de que crente não é pobre, de que crente não padece de necessidade. Claro, meus irmãos, que as Escrituras de modo algum se posicionam de forma contrária à luta pelo estudo, à luta por um bom trabalho, à luta por estabilidade financeira. Mas desde que a nossa satisfação, desde que a nossa expectativa, a nossa busca por alcançar algo melhor nessa vida, esteja numa condição de humildade, esteja numa condição de ter algo melhor, mas não para servir este algo, não como algo mais importante na nossa vida. Jesus Cristo, ele vivia numa cultura judaico-romana, onde a riqueza era o trampolim para se alcançar muitos favores e posições. E o próprio Senhor Jesus Cristo recusou a oferta de Satanás na tentação do deserto, de receber honras, riquezas e glórias. E assim pronunciou-se: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é que Jesus disse? Jesus estava dizendo que vivia para alcançar e para cumprir as expectativas de Deus, e não as expectativas dos homens. Com isto, Jesus deixa claro: não é importante ser pobre ou rico, o importante é viver para a glória de Deus somente. É isso que Jesus estava dizendo. O que nos importa não é a nossa condição social, o que nos importa não é a situação a qual nós estamos passando, mas sim que, se for para viver ou na bonança ou na precariedade, que seja para a glória de Deus. Irmãos, a maneira de Deus ver as coisas é totalmente diferente de nós. Deus, em nenhum versículo da Bíblia, ele observa a posição de uma pessoa para beneficiá-lo. Deus mesmo declarou isto ao profeta Samuel. Abram aí, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O cristianismo, meus irmãos, diz que você pode chegar em uma elevada posição,
Mas se suas motivações não forem para a glória de Deus, e sim para a sua glória, para nada servirão. A fé em Deus, meus irmãos, ela é incondicional. O que isso quer dizer? Que não importa a condição, a situação, é necessário ter fé. É necessário acreditar. A fé em Deus ela é incondicional, porque para Deus não importa a sua posição social. A nossa condição social não determina a nossa condição espiritual. Antes de tudo, Deus deve ser a motivação de nossos esforços. Em primeiro lugar, tudo o que nós formos fazer, façamos para a honra e glória de Deus. A vida eterna deve ser o nosso alvo. Os braços de Cristo devem ser o nosso descanso. Para assim, meus irmãos, alcançarmos o padrão de vermos, sem distinção nenhuma, a condição de humilhação e de honra em nossa vida e na vida de nossos semelhantes. Tudo façamos para a glória de Deus. E no verso 12, o apóstolo Paulo continua dizendo: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui nós vemos a condição humilhante a qual o apóstolo Paulo estava passando. Observe o que foi que Paulo falou no versículo 12. Talvez, meus irmãos, você nunca tenha sentido falta de nada em sua vida. Talvez nunca tenha lhe faltado nada. Talvez nunca você tenha passado por uma situação de ter pouca coisa dentro de casa para comer, ou até mesmo para vestir. Talvez você nem sequer imagina que existam pessoas pelo mundo afora que sentem necessidade de tudo. Porque essas pessoas não têm absolutamente nada. São vidas humilhantes, sem fartura e apenas fome. Aqui nós vemos um contraste na vida. E essa vida aqui não é muito diferente da nossa. E é uma vida a qual era a vida do apóstolo Paulo. Observe o contraste a qual ele passava. Ora humilhado, ora honrado. Ora fartura, ora fome. Ora abundância, ora escassez. Paulo vivia uma vida de contrastes, de altos e baixos. Ora tinha fome, ora estava de bucho cheio. Ora era honrado, ora era humilhado, ora era abundância, ora era escassez. E Paulo obteve experiência nisso. Ele aprendeu o segredo de se viver de um jeito equilibrado e de se viver uma vida feliz com Cristo. Paulo, ele foi lapidado
como uma belíssima joia lapidada para refletir, brilhar a honra e glória do seu dono e não a dele. Paulo passou por essas provações para refletir a glória de Deus e a honra de Deus na vida dele. Paulo foi lapidado pelo próprio Deus. Foi experimentado pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a fartura e a escassez são experiências que não determinam mais ou menos amor da parte de Deus. Se você está vivendo uma vida farta, ou você está vivendo uma vida de escassez, isso não determina o amor de Deus em sua vida. Não é fator determinante do amor de Deus em sua vida. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Paulo, o maior dos apóstolos, considerado o maior evangelista, homem que não viveu, mas conheceu a Cristo, que foi ensinado pelo próprio Cristo, que poderia ter vivido em palácios, que poderia ter vivido riquezas, ter tido riquezas, mas ele viveu momentos de fome, momentos de humilhação, como também viveu momentos de honra e momentos de abundância. Uma firmeza incondicional em Deus, ela não está centrada no que nós recebemos, mas sim em Deus, de quem recebemos as bênçãos. Não está naquilo que recebemos, mas está em Deus a nossa firmeza. Olhe para a vida de Elias. Profeta Elias. Observe a vida de Elias para nós percebermos que a despensa cheia ou vazia não determina a importância daquele que serve a Deus. A abundância ou escassez que Elias passou não determinou a importância dele diante de Deus. Ele foi alimentado por corvos. Ele bebia água de um riacho. Todos os dias pela manhã, os corvos traziam pão e carne para ele. E ele bebia água de um riacho. E depois esse riacho secou. Não tem aquela história, uma frase que diz que não há nada que esteja ruim que não possa ficar pior? Pois foi assim com Elias. Ele bebia água de um riacho e o riacho secou. Foi enviado à casa de uma viúva, e essa viúva preparava a sua última refeição. E ali Elias se alimentou. Não tinha casa, não tinha bens, não tinha comida, mas sua vida foi tão aprovada por Deus, sua vida foi tão aprovada por Deus, que Elias recebeu o privilégio de não passar pela morte física, e foi levado para o céu em vida. Elias subiu aos céus, foi assunto aos céus em vida, não passou pela morte.
O segredo, meus irmãos, é simples. Buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A prática é que não é fácil. Comer, vestir, beber, pode ter certeza, nos serão acrescentados. É isso que o próprio Senhor Deus nos promete. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. O segredo é esse. Essa é a fé genuinamente bíblica. Essa é a fé incondicional. Verso 13, caminhando para a conclusão, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós vemos aqui, nos deparamos com uma condição a qual Paulo estava passando, de ser fortalecido pelo próprio Deus. Muitas pessoas já deram explicações aqui sobre esse versículo, sobre as situações desse tudo, o tudo posso. E hoje eu trago aqui uma leitura diferente desse versículo, que é o fortalecimento de Deus, para que nós possamos passar pelas situações desta vida. Se nós conseguimos passar, é porque Deus nos fortalece. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é um testemunho maravilhoso a qual Paulo nos dá. Tudo quanto Paulo possa fazer, ele faz em Cristo. Pela presença do Santo Espírito de Cristo, habitando em Paulo, e pela ação desse mesmo Espírito, mediante a fé, em vital união e íntima comunhão com o Senhor e Salvador, é que Paulo se mantém fortalecido. Este maravilhoso ajudador está sempre ao lado de Paulo, para em tudo ser o seu ser fortalecido. Para o apóstolo Paulo, o Senhor Deus é a fonte de sabedoria, é a fonte de encorajamento, é a fonte de energia. Infundido nele, implantado nele Paulo, para passar por toda e qualquer situação. Por isso, o apóstolo Paulo tinha segurança, certeza e fidelidade em sua vida. Porque ele afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Paulo, para fazer essa afirmação, ele tinha plena certeza da sua ligação íntima em Cristo.
Meus irmãos, ora por outra, nós somos inclinados, por qualquer motivo, ou qualquer razão que seja, a buscarmos fontes de fortalecimento. Ouvimos frases de efeito que diz: fortaleça-se na sua família, fortaleça-se em seus amigos, fortaleça-se no seu trabalho, fortaleça-se em si mesmo, pois o poder está no seu interior. Fortaleça-se nos seus sonhos, fortaleça-se nos seus projetos. Hoje nós estamos vivendo, dentro das igrejas, o pastor coaching. Você é aquilo que você quer ser. Busque, vá atrás dos seus sonhos. Você é um desbravador. Rompa o poder da mente. Não estou escutando não, meus irmãos. Não estou assistindo essas coisas não. Mas é isso que eles falam. Você pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode tudo, porque Cristo já conquistou tudo por você. Não pense pequeno, pense grande. Não seja um derrotado. Ainda diz mais. Como é a palavra que falam? É uma palavrazinha. Deixa que eu me lembro já já. Repreende isso no nome do Senhor Jesus Cristo na tua vida, esse momento de tristeza, essa pobreza, essa doença, repreende, está amarrado. Rapaz, Deus tem um propósito em tudo em nossas vidas, meus irmãos. Se Paulo, que foi Paulo, sofreu, padeceu, por que que nós, miseráveis pecadores, que estamos clamando pelo um pouquinho de instrumentalização de Deus, que Deus nos use para a sua obra, não chega nem na unha do dedo mindinho de Paulo, e Paulo dizia, eu, com tantas coisas, por ser tão usado por Deus, ser ensinado pelo próprio Cristo, espalhar o Evangelho, e ainda chegou a afirmar, eu sou o principal dos pecadores. E nós somos o quê? Se Paulo afirmou isso, eu sou o pior dos pecadores. Nós somos o quê? Meus irmãos, pessoas que pensam assim, no fortalecimento nas coisas deste mundo, cedo ou tarde elas trilharão em um caminho triste e doloroso, um caminho de decepção. Talvez, meus irmãos, você já tenha experimentado um momento de desânimo na sua vida, por ter investido a sua confiança em algo sem o menor fundamento e passou pela decepção. Meus irmãos, todos os dias pessoas famosas, ricas, pessoas aparentemente bem-sucedidas, chegam a situação desesperadora a ponto de tirar a sua própria vida. Porque a sua fé estava em um caminho de ilusão. Isso nos mostra que as fontes de fortalecimento humano, como drogas, posição social,
fama, riqueza, trabalho, não satisfazem a alma e nem preenchem o interior vazio do ser humano. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesses 3 versículos, 11, 12 e 13, é que só é possível termos uma firmeza, uma fé incondicional. Só é possível suportarmos alegremente, de um jeito que não abale a nossa fé, uma situação de pobreza, de humilhação, de honradez, de abundância, de escassez, se nós tivermos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode passar por toda e qualquer situação. Se você tiver fé, se você tiver uma fé incondicional, uma fé que se mantenha firme, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins, você será fortalecido por Cristo. Paulo, ele declara com alegria que ele só passou por esses momentos de honra e de humilhação, de necessidade e de fartura, porque se fortalecia em Jesus Cristo. Talvez esta seja a resposta para a sua fé, porque a sua fé é tão vacilante. Talvez essa seja a resposta porque a sua fé é tão vacilante. Qual é a sua fonte de força? Em quem você, querido irmão, é fortalecido? Paulo era fortalecido em Cristo. Sejamos também fortalecidos no nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos uma fé incondicional no nosso soberano, no nosso Deus, no nosso irmão e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Consolador, Espírito Santo. Que venhamos nos fortalecer em Cristo, para que, mesmo sendo lançados dentro da fornalha, se for para morrer, que morramos para a honra e glória de Deus, que se for para viver, vivamos para Cristo. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por essa palavra, pedindo ao nosso Senhor que Ele venha nos fortalecer, dando-nos uma fé verdadeira, uma fé genuína, que não venhamos apenas ter fé e alegria no nosso Senhor Jesus Cristo nas situações boas, mas que mediante as más situações venhamos ter fé e alegria também. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu trouxe ao Teu povo essa noite. Pai amado, que venhamos, dia após dia, buscarmos nosso fortalecimento na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que não venhamos colocar nossa esperança, que não venhamos buscar o nosso vigor nessas coisas passageiras e terrenas a qual estamos a passar neste século. Que venhamos olhar para o alvo,
que venhamos marchar para a rocha, que é o teu Filho amado Jesus Cristo, mantendo os nossos pés firmes no teu Evangelho, na tua Escritura. Senhor Deus, que diante de toda e qualquer situação, na fartura ou na escassez, na perseguição ou na paz, na humilhação ou sendo honrados, que venhamos fazer tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Dá-nos força para trabalharmos, para termos uma vida digna, mas que façamos isso não para o nosso bel prazer, mas para a tua honra e tua glória. Não importa a situação que nós estejamos, que sejamos usados por ti como instrumento em tuas mãos para a manifestação da tua glória e do teu poder. Deus amado, Deus santíssimo, fortalece-nos cada vez mais, nos faz verdadeiros soldados do teu exército. Fortalece os alicerces da tua casa, Senhor. Torna a tua igreja cada vez mais saudável. Que venhamos, Senhor, ter uma fé incondicional e não uma fé que vacila, uma fé vacilante, mas que tenhamos uma firmeza, uma segurança e um descanso no teu Filho amado Jesus Cristo. Deus amado, Deus supremo, que venhamos aceitar toda e qualquer situação a qual tu nos submete, de modo humilde, de modo sereno. Tu venha trabalhar nos nossos corações, nos mostrando que tu, através das situações, tanto de bonança como de escassez, tu está nos lapidando para a honra e glória do teu santo nome. Pai, obrigado pelo testemunho ao qual nós vimos essa noite do apóstolo Paulo, e que esse testemunho venha ser vivo, fiel e verdadeiro cada vez mais em nossos corações, e que dia após dia venhamos ter o prazer, o desejo de te buscar e te servir e te seguir, ler a tua palavra, orar, meditar e praticar os teus ensinamentos, não para a nossa honra e nossa glória, mas para a tua honra e tua glória. Deus amado, Deus supremo, te pedimos que tu abençoes essa semana que se inicia, nos proteja de todo mal, abra as portas do emprego àqueles que estão precisando, abençoa aqueles que estão trabalhando, abençoa aqueles que estão estudando, dá-nos alimentos, Senhor, dá-nos, Senhor, a tua paz em nossas vidas, e que nós possamos, durante toda essa semana, quer comer, quer beber, façamos para a honra e glória do teu santo nome. Te agradecemos pela semana que se passou, por tudo aquilo que tu fizeste para nós, e se estamos aqui hoje, é por causa da tua misericórdia, e que essa misericórdia é certa, que ela se renova a cada manhã, e por isso nós não somos consumidos, porque bem sabemos que nós merecíamos o fogo eterno, por sermos imensamente pecadores, mas pela tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, somos hoje justificados, somos hoje considerados filhos teus, Senhor. Pai amado, muito obrigado por tudo, abençoa a todos aqui, também a congregação em Caruaru, em Teresina, e que nós possamos gozar de plena alegria por fazer parte da tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todos sempre. Amém.